Nós temos a honra hoje de estar falando aqui com o nosso amigo Belmiro Arruda Neto. Acho que as pessoas conhecem ele bastante aqui em Franca e na região também. Uma pessoa muito dinâmica, muito inteligente. E a gente quer, como ele é uma cabeça pensante, a gente quer falar um pouquinho das coisas do universo com ele, né? Ele está trocando algumas ideias, né? E o ponto de vista dele para a gente é muito importante, né? Muitas pessoas vão concordar e muitas pessoas vão discordar, mas nós pelo menos estamos tentando fazer a evolução da nossa espécie, que talvez seja a coisa mais importante para nós todos, né, Belmiro? É verdade. Porque você falou uma coisa importante aí, porque nós não temos condições de agradar a todos. É impossível agradar todo mundo. Você agrada alguns e desagrada outros. Mas acontece que a vida é uma evolução. Tudo evolui, nada para. Porque o sol trabalha, o sereno trabalha, o vento trabalha, tudo nessa natureza trabalha. Até o nosso coração trabalha dia e noite, porque nada para de evoluir. Belmiro, fala um pouquinho pra gente, a gente quer saber de você, a sua opinião, um pouquinho das forças do bem e das forças do mal. Na sua concepção, como é que age essas forças do bem e a força do mal a nível de raciocínio do homem? Na sua concepção. Quando se fala em pensamento, você está recorrendo a uma energia da natureza chamada eletricidade. Quando você fala em coisas imaginárias, você está recorrendo a uma outra força da natureza chamada magnetismo. Então, a imaginação você desenvolve com magnetismo e o pensamento você desenvolve com eletricidade. Agora, ficou guardado para o terceiro milênio uma outra máquina que era desconhecida da humanidade, que é a máquina do raciocínio, que todo mundo confundia pensamento desenvolvido com raciocínio, e não era. O pensamento é um fator que foi desenvolvido através dos tempos até fazer com que a humanidade chegasse à condição de civilizado. Então, como civilizado, ele teria condições de ficar mais ou menos preparado e amadurecido para entender o porquê dessas duas naturezas no ser humano. Uma natureza racional e a outra animal. E sem saber o porquê de animal e o porquê de racional. A natureza animal é a natureza eletromagnética. E a natureza racional é a natureza do raciocínio, que você desenvolve com essa energia que entrou em vigor a partir de 1935, quando a natureza trocou de fase e acabou a fase do pensamento. Entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio para substituir uma fase que havia terminado. Então, o grande colapso da humanidade é esse. Terminou a fase do pensamento e os pensadores estão perdendo o direito de viver, porque a natureza não alimenta mais a parte pensante dos pensadores. E por falta desse alimento, eles começam a entrar em crise. Começa então a haver o desrespeito um pelo outro. Do desrespeito vem a violência. Da violência começam a nascer atos de terrorismo, que são essas provocações de país contra países. E quando chega nesse ponto, já está um passo para as guerras. E das guerras a mortandade. Uma coisa vai levando a outra como se fosse um efeito dominó. Agora, esse assunto é muito extenso, e se você quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar, que eu estou aqui para isso. Eu sei, obrigado pela sua atenção. Belmiro, me fala uma coisa. A força, quanto à força de raciocínio direta do homem, então você acha, no momento que o homem está usando essa força de raciocínio direta? Ele é o verdadeiro positivo. O pensamento, ele é aparentemente positivo, Sei. mas lá na frente ele se transforma em negativo. Porque ele é um bem aparente. Claro. E o bem aparente não é verdade. Parece verdade, mas não é. Então essas forças eletromagnéticas são energias deformadas, degeneradas, que a gente vai conhecer a história delas dentro da cultura racional, porque essa cultura desvenda todo o mistério do universo. Quem somos, de onde viemos, para que viemos, por que viemos, o antes de ser sol o que era, o antes de ser água o que era, o antes de ser lua o que era, antes de ser estrelas o que eram, antes de serem animais o que eram e antes de serem vegetais o que eram. As 7 partes do porquê assim somos, representado por essa estrela aqui. Essa estrela tem 7 pontas e representa
os 7 reinados da natureza, ou seja, as 7 partes do porquê nós assim somos. Então, a causa de nós sermos assim como nós somos, são essas 7 partes da natureza. E a origem dessas 7 partes é o mundo racional, o mundo de onde nós viemos e para onde nós deveremos voltar, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas nós temos que retornar ao nosso verdadeiro estado natural, porque nós não somos daqui. Por isso que a pessoa, mal espermatozoide fecunda o óvulo, aquele ser já está condenado e com seus dias de vida contados. A pagar um preço alto, né? Nós todos estamos pagando hoje na Terra um preço muito alto, né, meu amigo? Muito alto. Coisas. Nós estamos trabalhando hoje em 99,9% com forças negativas, nós estamos buscando a força positiva que a gente não encontra aqui, né? É muito difícil, né? Eu, particularmente, só em Deus que eu consigo a força positiva. Quer dizer que você mora num lugar paradisíaco, muito bonito lá, com muito verde. Você está buscando um pouquinho a força do sol, do verde, da energia para se manter o equilíbrio? Você acertou tudo, porque eu toda a vida fui um cara urbano, uma pessoa que morei em região, em cidade grande, né? São Paulo, Rio, morei muitos anos em Franca, mas eu nasci em Ribeirão Preto, é tudo cidade grande. Se eu dependo do ar, se eu dependo do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais, eu sou inferior a tudo isso. E eu tenho que reconhecer isso. Porque a natureza, ela é sábia e pródiga. Ela tem condições de recuperar qualquer pessoa. Porque o oxigênio puro é o maior mantenedor da saúde humana. Uma água boa que você bebe também ajuda demais. E os alimentos sem agrotóxico, essas coisas, alimentos normais, um inhame, um aipim, uma fruta, sem necessidade de agrotóxico, te faz muito bem. Ajuda você a recuperar a sua saúde. Agora, na região urbana, esses gases magnéticos do carbono estão deixando a humanidade toda doente. Envelhecida também, né? Mais rápido. Né? O câncer, a AIDS e a leucemia são 3 epidemias da natureza. Não tem cura. Existem maneiras que você remedia aquilo, mas remediar não é curar. Curar é você eliminar a causa para aquele efeito desagradável sumir de uma vez por todas. E o que a cultura racional ensina é você ir na causa. Você elimina a causa, o efeito desagradável some. Que efeito desagradável é esse? Pode ser físico, uma doença qualquer, pode ser moral, um problema íntimo, pessoal, que você às vezes nem conta para ninguém, ou então um problema financeiro, um problema econômico. Se você eliminar a causa desses problemas, o efeito desagradável some, desaparece, porque a natureza, ela conspira a favor dos filhos dela, que nós somos filhos dela, então ela conspira a nosso favor. Se você for a favor dela, ela vem totalmente a favor de você. Se você for contra ela, você vai causar um arrepio. Então ela vai te desfavorecer ao invés de favorecer. Então eu aprendi dentro da cultura racional a ser favorecido pela natureza. Então eu fui morar mais junto dela. É por isso que eu estou lá, há 10 anos. Né? Meu Miro, antes de terminar a entrevista, que foi muito positiva, queria que você falasse um pouquinho dos Gigantes da Fé, que a gente precisa de você nos Gigantes da Fé também, que as pessoas precisam ter a fé, né, meu amigo? Que a fé é importantíssima, né? Eu acho que os Gigantes da Fé tendo um raciocínio direto, né, essas pessoas vão poder ter uma vida melhor. O que você achou do projeto dos Gigantes da Fé, que você conheceu hoje, superficialmente, você acha que tem uma chance para dar certo? Eu achei o projeto gigantesco. A gente fica satisfeito de Agora, saber disso. eu sou franco em dizer o seguinte: a fase da fé ainda é de antes de 1935, pertence à cultura artificial, à cultura do pensamento. Na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, não existe fé e nem dogma. Existe a realidade positiva, e que você vai ter as provas e as comprovações, porque você vai desenvolver a vidência racional, que é a evidência do raciocínio, que é jogada aqui nessa região do cérebro. Então, isso aí assume a responsabilidade dos fatos. Que bom. E você tem com quem contar e onde se agarrar. Não é uma coisa que você tem fé
E você às vezes acredita e às vezes não acredita. Uma hora você tem fé, outra hora a fé também falseia. Então, o que acontece? Nós temos que contar com a realidade positiva. E nós estamos em franca fase da realidade positiva. Se funciona, a gente adota. Se não funciona, larga para lá, porque é perder tempo e tomar tempo dos outros. Então, quando a cultura racional surgiu no mundo, aqui no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro, foi dito à pessoa responsável por ela, o senhor Manuel Jacinto Coelho: Manuel, acabou a fase do pensamento e a fase espiritual, da missão e da espiritualidade terminou. Presta atenção que nós vamos ditar uma obra muito grande para você. Essa obra vai se chamar O Universo em Desencanto, quer dizer, o fim do mistério do universo, o fim do enigma do universo. E vai ter um subtítulo de Imunização Racional. Todos que estiverem lendo, compreendendo aquilo que nós vamos ditar, vão ficar imunes de todos os males da vida e até de todos os males do corpo. Tudo naturalmente, sem abalo, sem choque, sem nenhum tipo de emoção violenta. Tudo dentro da ordem natural das coisas. E é uma obra que não vai ser contra nada, contra ninguém, é em favor de tudo e é em favor de todos. Obrigado pela sua entrevista, viu? Nós agradecemos. E somos também filhos do mesmo Pai. Amém, Deus. Viu? Viu, meu amigo? Obrigado pela sua entrevista. Nós agradecemos a você, né, pela sua disposição, pela sua tempo, né? Que realmente é um tempo muito importante, né, para nós todos, né? Nós vivemos um tempo diferente, né, meu amigo? Sim. E agradecer ao Ademar Ouro também, né? Que é um cara dinâmico, né? Inteligente. E ele está sempre muito prestativo, né? Está sempre pronto. Né? E o mais importante, que é fundamental nele, né? Ele sempre pronto para ajudar as pessoas e passar informações inteligentes, como a sua entrevista foi aqui hoje. Tá falado? Falado, João Boa Paulo. Sorte. Deus te proteja. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado. Porque isso é um dever cívico de solidariedade humana. E dentro da cultura racional, quem é racional age dentro dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é fazer o bem sem olhar quem. Muito bom. Isso. Eu sou Belmiro Arruda Neto. Eu estou no YouTube do Ademar Ouro e é só você acessar que eu estou lá.